acredito que Estamos no ar. Aí está. Estamos no ar, estamos em áudio, em vídeo, aonde vocês estiveram nos consumindo, estamos aí para mais um episódio do Baldcast, o episódio número 21. Aquela expectativa de dentro do estúdio, lembra? Lá na rádio, esperando On o air. Exatamente, a luzinha vermelha lá em cima. Agora tá ficou olhando gravando, assim, agora toca a ficha. no ar. Atenção, passageiros com voo para destino. Aqui quase o Galeão com bica aqui, né, velho? Mas é isso aí, seu Balde. Então, mais um Baldcast. Estamos aí, mais um para conta, entregando aí, agradecendo aos nossos patrocinadores do... Nem nós sabemos quem é. Acabei de ler aqui a lista extensa dos patrocinadores. Peço desculpa aí por você ter escutado todo esse tempo que eu estava lendo aí a lista dos patrocinadores, mas é importante porque eles estão aqui com a gente, fazendo com que esse episódio chegue até você. Mentira! É a gente que está fazendo. É a gente que está fazendo. Com a internet da net. Chegando naquele afogamento. Mas estudando com outras plataformas aí, né? E com o celular, né? Gravando no celular, chame Chung. Com os fones Xing Ling, com o celular do Xi Jinping e... Sentado no sofá, do jeito que dá. Mas então tá, Baldi, abrimos mais aí, a gente vem aí numa pegada de... Deixa eu pegar minha colinha aqui. A gente veio numa temporada lá do Ikigai, fizemos uma pausa ali, falamos um pouco sobre política com o pré-candidato Matheus Aires aí, né? A vereança, tentamos outras agendas aí e vamos em busca delas, né? Uma vez a gente consegue ouvir o máximo de gente possível, porque aqui a gente fala de tudo. A gente fala de tudo um pouco, ou parte dele a qualquer momento, sempre quando der vontade, né? E isso se aplica a política, futebol e religião. E algumas outras coisas. Inclusive sobre política, futebol e religião. Não vem com esse papo aí de... Esse mimimi, isso aí eu não falo. É que não se discute política, futebol e religião. Então, assim, ó, com licença, saia daqui porque você está no lugar errado. Que opinião sem filtro. Então tá bom. Vamos lá, Valde, vamos começar isso. Antes a gente faz aí as nossas considerações iniciais das nossas redes sociais, aí, @Baldcast no Instagram, no YouTube também, lá no canal do YouTube, que as lives ficam na íntegra, né, em áudio e vídeo, né, e também no Spotify, aí, as plataformas de podcast aí, para que você também possa consumir o Spotify. É bom ouvir um Spotify lavando a louça, meu. Cara, é muito bom. Muito a gente bom. otimiza o tempo, né? Reaproveita. Isso. 3 xícaras e 2 facas levam 45 minutos para lavar. E fica bem lavadinho. Demora pra caramba. Passa água quente, ensaboa, lava de um lado, põe para um lado, pega outro. Mas é importante ouvir uns Baldcast por aí, uns Spotifyers. Tem alguma novidade aí, Baldi, do lado de cá? Fechou aí algum contrato aí pro nosso Baldcast, ou a gente pode começar a mentir a partir de agora? Não, as propostas estão na rua. É um período que as negociações não estão fechando. A janela não está aberta. Mas tá cheio de proposta na rua. Mas isso que importa, né, meu? Cheio de proposta na rua, é isso aí. Pode dar nada, mas pode dar tudo. É isso aí. Então tá bom. Tô aqui com a minha skin aqui atrás, aqui, não sei se tá vendo, meio colorida, aqui de vez em quando aparece um macaquinho aqui, ó. Ó lá. Vazare. Ó o macaquinho lá, ó. Aqui vai aparecer outras coisas. Cara, eu tô aqui com a skin da professora Marta, né? Então estamos aí dando umas viradas no ambiente para ver se a gente melhora um pouco. Eu hoje tô aqui sentado no sofá. No sofá de casa. Mas, ó, que tal? O pessoal que tá no Spotify não tá vendo, mas quem tá no YouTube está vendo, né? Por isso que eu tô falando, ó. Tô sentado no sofá, abajur aqui, bem... Bonito bem esse casaco, hein? Bonito esse casaco. Só para quem tá no YouTube. Deixa quieto, deixa quieto. Ei, blazer, hein? Bonito, eu ganhei de um amigo meu, hein? Dos guri? Do mercado informal? Dos guri. Chega de chinelagem, então. Vamos ao que interessa.
nesse 21º episódio do Baldcast. Vamos ver se a gente engata uma temporada aí de reflexões aí, ou de repente, né? A gente não tem o nome ainda para esse episódio. Durante essa noite ele aparecerá. Uma Certamente, surpresa. certamente ele aparecerá e será aí, quem sabe, uma temporadinha curta aí. Não vai ser uma temporada que nem Transformação Digital, nem uma temporada que nem o Ikigai, que deu aquela esticada, mas de repente um curta-metragem aí de alguns temas que temos a falar. Vamos ver o que dá aí esses próximos Baldcast, né, o Balde? Compartilhar um pouco com o pessoal, né? Acho que é legal, assim, uns temas mais assim voltados para nossa reflexão pessoal, né? Acho que é bacana a gente, né, falar sobre a nossa existência, sobre as nossas dificuldades, sobre o que a gente quer fazer, o que a gente está fazendo. Essas coisas eu acho que é bacana falar sobre isso. Então tá. Então toma o que te mandaram, então, já de largada, assim, e a gente, a partir disso, a gente vai começar aí a trazer algumas reflexões aí, vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Vamos pensar que cada um de nós, né? Vamos supor que nós morremos e que a gente, né? No caso, que a gente é um amigo nosso, né? Que a gente morreu, mas a gente está vendo ali, né? A gente que morreu, mas a gente é o amigo, né? E a gente precisasse, né? Essa pessoa iria receber uma carta, né? Uma narrativa da sua vida, né? Da minha vida. Ou seja, se eu pudesse fazer o exercício de deixar por escrito, de escrever para alguém aquela pessoa que eu fui, que eu me tornei ao longo da minha jornada, né? Encerrei a minha jornada lá, combati um bom combate, e eu pudesse deixar isso escrito e alguém pudesse ler, né? O famoso exercício necrológico, né? Uma breve narrativa, né? Da sua vida, da minha vida, da sua que está ouvindo, né? A gente vai supor que durante a nossa vida toda a gente realizou tudo, o melhor de si, a gente foi o melhor que a gente poderia ter sido, né? Em todas as nossas aspirações, né? Foram realizadas de alguma maneira, não necessariamente as sociais, né? As profissionais, mas em termos humanos, pessoais, né? Em termos humanos, a gente vai supor que a gente chegou a ser quem a gente queria ser. Então aí esse nosso amigo vai contar isso. O que é que tu acha desse exercício? Tu acha que Me lembra, isso aí me quem, lembra quem, para quem eu melhorar um quero, quem pouco. eu quero, fala, mandei. Isso aí para ilustrar um pouco melhor, assim, uma cultura americana. Os americanos fazem muito isso, né? No enterro, né? No momento ali do velório ou da celebração fúnebre que está acontecendo, né? Geralmente tem uma imagem, uma foto bonita da pessoa, né? Uhum. E é uma missa de corpo presente ou uma celebração. Enfim, cada religião faz a sua, mas é uma cultura americana isso. Tá a foto lá da pessoa, né? E pessoas vão falar sobre aquela pessoa que morreu, né? Então vão dar relatos de quem foi o fulano, qual foi o legado que o fulano deixou. Eu acho que isso ilustra um pouco isso que está querendo passar aqui, provocar, né? Quem foi o fulano? Quem foi eu? Quem foi a pessoa? Quem foi aquela pessoa ali que morreu, né? Cada um vai lá e dá um testemunho e fala dele, né? Só que além de falar quem foi ele, a segunda questão seria assim, o que eu gostaria de ter sido e será que eu consegui ser aquilo que eu gostaria de ter sido? Uhum. Eu Acho achei que que tinha travado. Eu achei que tinha não, travado. acho que é por aí. Uma Não, é que pausa, a pergunta foi tão efusiva existencial. que deu um tela pan, deu um tela azul. Mas é isso, assim, eu, eu me questionar para saber se eu consegui ser aquilo que eu gostaria de ter sido.
O exercício exatamente parte desse princípio, assim, né? Esse seu amigo, né? Essa terceira pessoa iria contar, né? Ele ia contar como é que foi a sua vida, né? Olha, o Leandro, né? Ontem morreu o Leandro, né? Durante a vida toda dele ele fez isso, ele foi aquilo, ele foi, né? Ontem morreu o João, ontem morreu o José, ontem morreu o Marcelo, né? Ele fazia isso, ou seja, a pessoa vai ter que contar a sua vida ideal, né? E se a gente conseguir começar a se questionar e tentar entrar para esse universo de começar de tentar entender qual teria sido a minha vida ideal, né? De tentar entender uma terceira, uma outra pessoa contando a minha vida. E a gente mergulhar nesse exercício com uma sinceridade profunda mesmo, assim, né? De tentar se enxergar como eu gostaria de ter vivido a minha vida, né? Olhar com honestidade para a minha humanidade, para as coisas que me cercam e fazer esse exercício. Claro que a gente não vai pedir para escrever, né? O ideal seria se a gente pudesse escrever mesmo, né? Mas se a gente começar pelo simples fato de fazer o exercício de refletir sobre isso. Não, e é bacana assim, a pergunta não é o que eu fiz. A pergunta não é o que eu fiz, mas sim quem eu fui. Tem diferença aí. Muitas vezes a gente pensa assim, Sim. Já foi, em né? Já foi. atingir os meus objetivos, a minha meta é fazer coisas. Não é fazer nada, é ser coisas. Não é fazer coisas. Então não é assim, o que eu fiz da minha vida. Muita gente, né, chega lá no final, quantas vezes a gente vê isso, né, nos filmes, né, narrado aí na literatura, nos personagens, nos dramas, né? O que eu fiz da minha vida? Chega a se perguntar o que fez. Não, a pergunta não é o que eu fiz da minha vida, mas é quem eu fui na minha vida. Quem eu fui nessa vida, quem eu fui, o que eu fiz. O que eu fiz é secundário, é quem eu fui. É uma questão existencial, né? É ser alguma coisa e não fazer alguma coisa. E entender que essa imagem, né? Eu olhar este lá no final, essa imagem, na verdade, né? O que nos interessa é tentar entender que essa imagem é que vai nos orientar para a nossa vida. Ou seja, se eu conseguir fazer essa reflexão, né, bom, morri, finalizei minha jornada. E a gente não está falando aqui sobre a ótica da religião, a gente está falando sobre a ótica bem prática da vida humana. Ou seja, se eu acredito na ressurreição, se eu acredito na reencarnação, bom, cada um acredita no que quiser a partir da morte, mas o fato é que até a sua morte, quando acontecer a nossa morte, ali se completa a nossa jornada em vida e tudo aquilo que nós vivemos até então não se muda mais, tá vivido, né? Tá escrito, né? Sim. Bom, dali para frente cada um acredita naquilo que quiser, né? Mas o questionamento é justamente esse. Em vida, eu consigo fazer com que essa imagem que eu fui, né, eu consigo já começar a colocá-la em prática hoje? Né? Isso, o desafio é esse. Tá, quem eu fui, tá claro, né? Quem eu fui, não o que eu fiz, mas quem eu fui, né? Tá, Sim, beleza, chegamos nesse ponto. Agora, mas para eu saber quem eu fui, eu preciso saber quem eu quero ser. sim. Se eu não sei quem eu quero ser, eu não vou saber quem eu fui, eu não vou ter esse controle, né? Eu não vou conseguir direcionar minha vida para quem eu fui. Eu vou ficar à mercê da circunstância ali, do que acontecer, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E muita gente vai vivendo assim, né? Então, a primeira questão é quem eu quero ser. Se eu não sei quem eu quero ser, eu não tenho como direcionar a minha vida para quem eu fui. Então, esse exercício, essa narrativa da morte,
ela vai ser talvez dramática, né? Quem foi o fulano? Levou uma vida assim, a deriva, não Sim. teve um objetivo, né? Não teve uma clareza na existência. Então, muitas vezes, assim, eu me questiono hoje, com 34 anos, quem eu quero ser. Eu estou nessa fase da minha vida, eu tenho me questionado. Eu não sei ainda com clareza quem eu quero ser, né? Ou seja, eu não consigo projetar lá com clareza quem eu fui. Uma das coisas. Isso está em construção. Sim, sim. E ao mesmo tempo que ela está ela está em construção, ela está sendo, né? Ela está sendo, né? Uma das coisas estranhas que a gente observa aí no nosso meio, nas pessoas que nos cercam, nas pessoas que caminham com a gente, que a gente conhece, é que pouquíssimas pessoas fazem um plano de vida. Pouquíssimas pessoas fazem um plano de vida, né? Não existe um piloto, e aí por protocolo de segurança, por lei, por órgão que regula, tem uma cadeia de situações em volta, mas não existe um piloto que não sente a bunda num avião para levantar sem que exista um plano de voo, né? Sim. Sairemos daqui, faremos isso, decolaremos aqui. Deixa eu ver qual é a previsão do tempo. Bom, se é previsão, não quer dizer que vai acontecer, são as circunstâncias que eu vou enfrentar no caminho, né? Então, pode, por esta rota pode acontecer isso, por aquela rota pode acontecer isso. Não, por aqui pelo meio tá ok. Por aqui pelo meio é céu de brigadeiro. Então, assim, não existe um piloto que não senta a bunda no avião sem um plano de voo, né? E a gente senta a bunda no plano, a gente senta a bunda na vida sem ter um plano de vida, né? Vivendo o lema, né, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Então, sem que as pessoas vivem sem ter um ideal que as norteie, né? A gente vive assim, né? As duas, A gente não as sabe. duas... Pode Fala, falar, termina, desculpa. a gente Não, não que a gente sabe se onde a empolga gente quer quer falar. chegar. A gente não sabe quem a gente quer chegar a ser. A gente não sabe. A gente não tem condição de julgar as nossas próprias ações. A gente não consegue estabelecer o nosso plano de voo. A gente vai vivendo Lá vem o Marcos, descendo o morro da Vossa Alvelina. Vem mais. A gente vive assim, cara. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos, né? Vai! Porra, isso aí! Mas Ô, as Marco, duas, velho! os dois extremos me parece que são angustiantes, né? E às vezes eu me pego fazendo isso. Acho que os dois extremos são angustiantes. Passou um carro aqui na frente, mostrando o motor. O Marco, velho, Isso foi passou. um carro? O Marco, Ah, então velho, foi o Marco. Foi o Marco velho, velho, que passou o Marco, aí. velho, passou. De lambreta. Ai, ai. Eu tô me perdi. Tá, eu tava falando o seguinte, os dois extremos, né? Do planejamento e da falta do planejamento. Sim. Por que ter um planejamento? Porque ter um plano de vida, ou planejar planejar a sua vida, a vida em família, a vida profissional, a vida acadêmica, né? Todas as realidades, né? Planejar não é uma garantia de sucesso, né? Não é uma garantia de realização plena, não, mas eu preciso ter o plano justamente para enfrentar a previsão do tempo, que pode mudar. A atmosfera ela é muito volátil, por isso que chama-se previsão do tempo. Por mais que existam equipamentos de medição e captação da atividade atmosférica para tentar entender como o tempo vai se comportar, como a atmosfera vai se comportar, se vai chover, se não vai, se vai ter vento, se não vai ter vento. Por mais que se tenha recurso para medir isso, é uma previsão. Então, as circunstâncias mudam, né? E na nossa vida também, assim, por mais que nós tenhamos equipamentos e capacidades de medir de prever algumas coisas na nossa vida, as circunstâncias mudam, né? Então, se eu tenho um plano, é mais fácil eu ajustar o plano do que não ter nenhum plano e não saber o que fazer.
Então, as duas realidades, elas são nocivas. Eu não ter nenhum plano de vida, minimamente não ter nada. Então, assim, eu não sei quem eu sou e eu faço a mínima ideia de quem eu fui, né? De quem eu vou ter sido. Não tem isso. E a outra coisa bom, eu tenho um plano e, assim, e vivo preso nele. E se ele não acontece, a minha vida não acontece. E aí, então, a pessoa não vive com as circunstâncias e com as mudanças que acontecem, né? Então, ficar preso no, e não sair dele, e não ter flexibilidade, e não ler as situações e os momentos, e compreender e reabsorver essas dificuldades, né? E dar novo significado para as dificuldades que aparecerem, para as adversidades, a gente não evolui. Então, esse nosso eu não evolui por causa disso. Isso é a vida real. A vida real é essa. Bom, eu estava planejando sair no final de semana e o meu filho ficou doente e ferrou, né? Ou nós íamos viajar e chegou o Covid e acabou a viagem, não teve viagem. Ou eu fiquei desempregado e agora a situação é outra. Não sei, as circunstâncias são inúmeras. Isso é a vida real. E ressignificar essas dificuldades, né, e entender e compreender e tirar significado dali, isso vai fortalecer esse quem eu fui, né, vai nos ajudar a fortalecer isso. Então, eu noto em mim e em muitas pessoas essa angústia de ou não tenho plano, nunca pensou nisso, nunca pensou num plano de vida, em ter rotina, em minimamente uma organização de vida mínima, assim, horário para acordar, horário para dormir, ter uma leitura, ter uma rotina de leitura, de estudo de alguma coisa, não tem nada, zero. Ou tem outras pessoas que são extremamente apegadas no plano que tem, e qualquer coisa que aconteça e ela perca o controle, e tudo desaba, né? Sim. Existe uma técnica. Existe uma técnica para a gente tentar visualizar isso, né? De uma forma um pouco mais prática, assim. E não são, e aí a gente volta aí, não são 5 passos para a felicidade. E que ela parece ser muito simples. Ela parece ser muito simples, né? A gente olha um plano de voo, tá lá, todo conceituado tecnicamente sobre as suas posições, os seus mapas, né? As suas alturas, as suas orientações. Tá lá. Aí o estudioso é que vai fazer leitura daquilo, né? E vai pôr em prática, né? No seu voo, né? E a técnica para esse plano de vida, para essas coisas que a gente está falando, é a da gente converter esses conceitos gerais que a gente tem sobre as coisas, né? Converter esses conceitos gerais em experiência existencial efetiva. Né? O momento todo que a gente está vivendo de pandemia é um momento claro, prático, para que a gente coloque em prática esses conceitos gerais que a gente conhece, de hashtag gratidão, de ser paciente, de tantos outros aí que a gente ouve boca fora, em experiência existencial, né? Em plano de vida. Bom, vou sair deste lugar, desta situação assim, né? E vou projetar a minha vida a partir desse momento, porque isso foi algo circunstancial, né? Eu não tinha planejado esta pandemia na minha vida, mas ela aconteceu. E traduzir isso em experiência, né, existencial efetiva, ou seja, dar substância àquilo que eu quero ser, dar adubo para aquilo que eu quero ser lá no final, porque quando estiver lá no final, o meu exercício de quem eu gostaria de ter sido está acontecendo, e eu vou confrontar se aquilo acontece. E esse exemplo ele pode ser, e esse exercício, o bom dele é que ele pode ser feito todo dia, né? Todo dia a gente Sim, revisitar essa experiência, né? E ir corrigindo esses rumos, né? sim. E, A maturidade é isso, né, mano? É saber ter essa clareza de quem eu quero ter sido, né? E essa minha melhor versão, né? A versão melhor, assim, a versão mais alta de mim mesmo, né? A minha melhor versão
ela é que vai me julgar, ela é que deve ser o juiz e ela é que deve conduzir e balizar as minhas ações no hoje. Mas entende assim que é difícil ter claro quem eu quero ter sido, né? Então a gente precisa primeiro construir isso a partir de hoje, claro, e esse eu ideal é ele que vai conduzir, ele que vai julgar as minhas ações hoje, no presente, e as minhas escolhas, e aí eu vou me direcionar para ele. Só que o problema é difícil de colocar isso em prática, porque tem muitas coisas na nossa volta que ainda afetam Não, e muito, né? esse discurso, mano, essa reflexão, essa provocação que tu tá fazendo, essa autoinvestigação da nossa vida hoje, ela tá totalmente excluída da sociedade. Ninguém quer falar sobre isso. Isso não é tema de roda de bar. Não, não, nem deveria. Mas, na verdade, quando o cara toma umas brejas aqui, a gente entra nesse universo, né? Mas, assim, isso não tá... Esse assunto não tá nas nossas faculdades. É assim, eu não sei que não Nas sei nossas e tenho raiva de universidades. quem sabe. Exatamente. Sabe? Então, assim, quando a gente faz essa autoinvestigação, né, de começar a confrontar os conceitos com a minha realidade, com aquele exercício de quem eu quero ser, aliás, com aquele exercício de quem eu fui, né? Ou seja, quem eu fui, já aconteceu, quem eu fui. Não, para aí. Não, isso aí não tá. Para aí, eu preciso corrigir o meu rumo, porque se eu continuar aqui, eu não chego lá. Eu não vou chegar lá naquele quem eu fui que o meu amigo tá lendo no dia da minha morte, né? Então, assim, se cercar, e aí vou te dar o gancho, olha só. Se cercar, né, de pessoas, se cercar de grupos intelectuais, de amigos, né, de pessoas que estão conectadas nesse fio, nesse universo, né, vai nos dar o apoio necessário, né, para que a gente consiga se desenvolver cada vez mais, para que a gente consiga se descobrir, para que a gente consiga propor esse episódio do podcast para alguém. Propõe esse episódio do podcast para alguém ouvir, né? Para fazer o exercício do necrológico, né? Bom, quem eu fui? E aí a gente chega nas amizades, né? Nos grupos, Sim. nos nichos, né? Tu falava Como sobre diz Santo Agostinho no nosso make-off, né? não, São Santo Tomás de Tomás, Aquino. Eu que estou lendo Santo São Agostinho aqui na Tomás que frente. diz, né, que a verdadeira amizade é aquela que quer as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. Então, querer as mesmas coisas, né, amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Então, isso é a amizade verdadeira. E aí fica claro, né, o que diz aí a Sagrada Escritura, que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, né, e que os amigos reais, verdadeiros, são pouquíssimos, porque poucas pessoas amam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas. Geralmente nós temos assim amizades por afinidades, mas não por valores mais existenciais de assim querer as mesmas coisas. Só o querer as mesmas coisas aqui a gente já fica pelo caminho muita gente, né? Porque justamente quem hoje está pensando nisso, quem hoje está pensando em ter um plano de vida, em ter uma espiritualidade, em ter estudar mais sobre, sei lá, Olavel. Sobre filosofia, sei lá, não sobre filosofia em si, mas sobre coisas do ser humano, entendeu? Da vida em si, assim, não só coisas técnicas. Eu vou só estudar para não tem cultura, falta cultura, é isso, essa é a questão, esse é o ponto. A pessoa tem uma cultura técnica. Eu estudo para minha profissão, mas eu não estudo para ser um pai melhor, eu não estudo para ser um marido melhor, eu não estudo para ser um amigo melhor, sabe? As outras áreas da minha vida, eu não tenho estudo nisso, tem estudo só na parte técnica. Não, eu preciso Não tem desenvolver minha reflexão competência. sobre isso, né? Falta cultura, a pessoa muitos de nós, a gente não tem cultura literária, não lê outras coisas, né? A gente pouco sabe sobre a história do nosso país, sobre a história
do mundo como um todo, a gente só sabe aquilo que a gente aprendeu na escola. Então, tem uma pobreza cultural que é da nossa formação, e eu falo por mim, eu vejo, às vezes eu me pego revisando como eu escrevi, cara, como o meu português, como eu aprendi mal, né? Então, como eu preciso também melhorar até a minha escrita, né? Até a minha forma de me expressar, dominar a linguagem para poder. E isso não é técnico só da profissão. Isso vai agregar na profissão, evidentemente. Se eu souber me expressar, eu executo melhor o meu trabalho. Mas a cultura é uma coisa que está acima disso, né? Então, a cultura tem a ver com religião, tem a ver com filosofia, tem a ver com capacidade técnica, tem a ver com a parte humana. As coisas precisam subir juntas, né? Se Sim, desenvolver sim, juntas. sim. E as Mas pessoas aí é não que estão tá. não estão querendo isso. Não, não, não. É justamente essa busca, essa busca é desenvolver essa capacidade interna que a gente tem de discernir a verdade dentro da máxima medida humana, né? É, é, isso existe e todos nós a temos. Isso existe e todos nós a temos, né? Essa capacidade de olhar para dentro de si, né? E tentar buscar ali dentro essa máxima medida de verdade, né? E aí o que que acontece? Né? Esse exemplo, essa provocação que a gente está fazendo, né? Uh, nós mesmos vamos ser o juiz da coisa, né? Nós mesmos nos colocaremos como juiz desse processo de quem eu fui, né? Uh, a É gente tem que aceitar, aquilo, a gente vai aí ter tu que falou, aceitar isso, né? A tu gente vai ter falou que se antes, preparar sim, isso, né? A gente vai ter sim, que se sim, preparar para isso, né? A gente mas precisa buscar dentro de si esse ponto de serenidade exato, máxima, essa isso. capacidade, essa credibilidade, né? Esse exercício, porque é justamente nessa imagem daquele ideal que a gente foi, que vai fazer com que a nossa vida vai ser completada, entendeu? Não, eu entendi justamente o que tu tá Não, o eu que tu sei que, tá eu sei que dizendo, eu sei que tu entendeu. o que tu tá dizendo é uma palavra, confissão. Sim, Tá? E aí a gente falou antes de Santo Agostinho, é isso, é essa jornada da confissão. Porque a filosofia de Santo Agostinho é uma confissão. E por sim, isso, e por isso a filosofia de Agostinho ela é robusta e ela é calcada de realidade porque é uma confissão. Ele olha para dentro de sim. si. Antes de olhar Nada. para Deus, mas para tu ver como é tão paradoxo, né? E isso ele traz, né, nas reflexões dele, né? Eu sempre te busquei, né? E tão perto de mim estavas, né? E tu vê como é tão paradoxo, né? Quanto mais ele mergulhou na humanidade, mais a revelou, né? Mais ele fez essa confissão interna. Quanto mais ele foi cavocando, cavocando, cavocando nessa confissão interna da vida pessoal, da nossa vida, ali ele encontrou, ali ele encontrou Deus. Ali ele encontra Deus. Porque o que acontece? Quanto mais a gente faz. E aí volta de novo, né? Maturidade, capacidade de discernir a verdade, capacidade de discernir as vozes que não são as minhas, né? A gente escuta muitas vozes, a gente escuta muitos eus improvisados, muitos eus mascarados, muitas coisas que não somos nós, que a gente vai absorvendo. Santo Agostinho justamente fez o trabalho ao contrário. Ele foi se despindo, ele foi se Isso despindo. E aí. quanto mais ele foi mergulhando nessa humanidade, mais ele encontra a voz de Deus, né? Mas ele encontrou a verdade, né? Que a verdade é existencial, está na existência, está no ser humano, né? Está no ser das coisas, né? E justamente quem está no ser, presente no ser de tudo, aí filosofando, é Deus, né? Sim. Eu tô É agora esse ser lendo ali, superior, né? eu tô lendo ali a Dialética do Ser de Louis Lavelle, né? Que é um livro recomendado. Mas é uma leitura muito difícil, né? É. Eu não consigo assim ler muito, né? Eu vou lendo e vou aprender e vou meditando, refletindo, porque é complexo. Mas é isso, assim, para fechar, né? Acho que para fechar o nosso bate-papo hoje é justamente essa jornada interna, interior de fato quem eu sou, né? Quem eu sou de fato vai me ajudar a
saber quem eu quero ser. E quem eu quero ser vai me ajudar a ter clareza para dizer quem eu fui. Acho que esses 3 movimentos, né? Nós estamos falando de presente e futuro ao mesmo tempo, assim, né? Mas é isso. E essa jornada... mas esse é o exercício. Esse é o exercício de se colocar atemporal, né? De se colocar atemporal, ou seja, já fui, tá aqui, tá escrito aqui, tá dentro do meu imaginário quem eu fui, né? Mas eu não sou ainda. E lembrar que é uma construção, né? É isso aí, é um Exatamente. já, mas ainda não. Então tem que Exatamente. construir isso e corrigir isso ao longo da vida. Eu acho que isso é muito bacana, né? Quantas vezes a gente pode se corrigir? Quantas vezes a gente pode corrigir o rumo? Quantas vezes a gente pode corrigir o curso? Dar As pessoas não sentido querem, para as as coisas. pessoas não querem se corrigir, as pessoas não querem mudar, não quer, é aquela história que a gente estava falando da autoinvestigação. Hoje existe, e aí, vamos finalizando por hoje, porque senão a gente vai avançar nas outras pautas, embora o papo esteja muito bom, e você que está nos acompanhando no YouTube, no Spotify, aí depois, né, capricha aí junto no comentário para dizer como é que está sendo. Escolhe alguém aí. Faz esse episódio chegar em Faça alguém. Então, assim, ó, esse exercício de autoobservação hoje está disfarçado, e é uma coisa que eu venho pensando um pouco sobre isso. Essa inércia, né, de não existir essa autoobservação, esse auto-questionamento, enfim, essa sinceridade, né, pessoal, hoje vem disfarçada de uma palavrinha muito na moda, tá muito na moda hoje, que é o famoso lugar de fala. O famoso lugar de fala nada mais é do que uma obesidade intelectual e espiritual das pessoas. É uma inércia. Ou seja, eu não sou negro, eu não sou gay, eu não sou mulher, eu não posso falar sobre isso, eu não posso opinar sobre isso, eu não posso me compadecer, né, ter compaixão de uma situação de um negro, de um branco, de um amarelo, de um preto, de um gay, não, porque não está no meu lugar de fala. Né? Então, assim, eu me eximo do debate, eu me eximo das reflexões, eu me coloco à parte de tudo porque eu não quero essa autoinvestigação. Eu não quero fazer essa reflexão. Eu não quero ter que me deslocar, me desconstruir, me desconstruir de onde eu estou para entrar no teu universo, para entrar nas tuas dores, para entrar na tua vida e não sentir o que tu sente, mas me compadecer contigo, né? Entender o que tu está sentindo e dizer contigo, vamos junto, né? Vamos junto. Então, assim, essa palavrinha hoje está muito na moda. Né? Tá todo mundo falando sobre isso. Né? Hoje, inclusive, numa rádio bem grande aqui em Porto Alegre, que rolou um fightzinho hoje exatamente sobre isso. Porque uma das debatedoras questionada sobre o plano do governo, né, de gestão de volta às aulas, né, tudo mais e tal, que do estado do Rio Grande do Sul, comentou sobre questionando o governador, né? Não, porque eu não posso falar, né, no programa que dá das 10 às 11 aí numa rádio aí, Canhão, eu não posso falar sobre isso, governador, porque não é o meu lugar de fala sobre a volta das aulas, sobre as crianças devem ou não devem voltar à escola. Aí o outro cara que veio de Boston, que morava lá, que agora está aqui em Porto Alegre, né, disse assim para mim, não, mas não é questão de lugar de fala, não, tu tem que falar sim, mas isso é uma dor da sociedade. Então assim, a falta de sensibilidade, né? A inércia espiritual, a inércia humana, a obesidade intelectual faz com que a pessoa fique sentada em cima do lugar dela e não Uma mova. obesidade do nada, né? É uma obesidade do nada, na verdade, né? Mas é uma obesidade tão cheia de vazio, né? Isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Que deixa a pessoa sem saber, porque ela não sabe de fato, né? Porque ela não tem nada, então. É exatamente por isso. Então, assim, quando você ouvir alguém falando sobre lugar de fala, meu velho, a gente não está falando sobre as dores que as pessoas sentem. A gente está falando sobre se compadecer junto com elas. É apenas isso, né? Agora, porque eu nunca vou ser mãe,
nem que não tem como. Nunca serei mãe na vida. E como é que eu não vou me compadecer das milhões de mães aí que têm os seus filhos, de repente, e estão trabalhando, não tem quem deixar os seus filhos, como é que vai ser esse questionamento, essa dor, essa incerteza? Eu não estou tomando partido absolutamente de nada, eu apenas estou entrando na discussão, entrando no questionamento, É uma questão entrando na ideia, humana, né? e querer entender junto e sofrer junto. E, de repente, tentar pensar, refletir e elaborar uma resposta. Mas não me eximir. Falei demais, vai tomar no cu. Tá, ponto final, acabou. Não, é isso aí, é isso Pronto, aí. falei, hashtag pronto, falei, deu, não tem mais o que dizer. Tomara. Disse É isso tudo. aí. Então tá bom. Não disse não, tinha mais um monte de coisa para dizer, mas não vou falar. Vamos deixar para o Fica pro próximo. próximo. Fica para o próximo episódio aí do Baldcast, lá no YouTube, procura lá, youtube.com/Baldcast. No Spotify também lá, Baldcast, no Instagram também, @Baldcast. E acho que o 22 abrimos essa temporada aí, Balde, de reflexão aí. E Tá, vamos parar a gravação agora aqui, vamos decidir o nome do episódio de hoje? Então tá. Pode Combinado. ser? Então tá bom. Até mais aí, um beijo e até Tchau. qualquer hora. Tchau, tchau. Valeu, falou.